Bom dia, a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando uma palavra que eu estou meditando nessa manhã. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O que essa palavra tem ministrado ao meu coração? Vivemos em dias tão corridos, né? E acabamos entrando numa rotina que muitas das vezes nós passamos despercebido o que essa palavra nos ensina. Na parte B do versículo fala que Deus colocou no nosso coração um desejo profundo pela eternidade. Como assim, William? Um desejo profundo pela eternidade? Deus nos criou, né? Ali em Gênesis nós vemos que Deus nos formou, Ele nos criou, né, para ter um relacionamento com Ele, mas devido ao pecado houve uma separação neste relacionamento. Mas com a vinda de Jesus, novamente Deus trouxe a restauração, aonde nós podemos nos religar e ter esse relacionamento diário com o Senhor. Mas, se nós não tomarmos cuidado, o que pode acontecer? Nós vamos vivendo o nosso dia a dia, acordamos de manhã, vamos trabalhar, voltamos, né, fazemos ali os nossos afazeres dentro da nossa casa, damos atenção para a nossa família, só que nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós como sacerdote, nós como líder dentro da nossa casa, nós temos que dar a direção para a nossa casa, nós precisamos direcioná-los para que nós venhamos cumprir o nosso chamado e o nosso propósito aqui na Terra. Por quê? Porque aqui Deus está falando que Deus colocou um desejo profundo pela eternidade, né? E nós aprendemos ali no livro de Apocalipse que quando chegar, né, esse grande dia onde vamos estar diante do Senhor, né, onde nós vamos estar lá no céu, morando com o Pai, morando, né, com Jesus, já não haverá mais choro, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor, né? E esse desejo ele precisa estar realmente ardendo no nosso coração. Nós não podemos deixar a rotina do dia a dia apagar isso do nosso interior. Por quê? Porque senão, na verdade, a vida acaba se tornando sem graça. Nós precisamos entender que a eternidade é o nosso alvo, é o nosso objetivo, é aonde nós vamos viver eternamente com o Pai, é aonde nós vamos ter o nosso relacionamento eterno com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar hoje, nós precisamos ter uma vida íntima com o Pai, né, para que nós venhamos entender de fato qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, né, e viver isso construindo dia a dia, não só pensando em nós, mas entendendo que nós temos os nossos filhos, nós temos a nossa esposa e nós precisamos direcioná-los. E para que nós venhamos direcioná-los, nós precisamos ter essa intimidade diária com o Senhor. Estamos aí, né, nesse período de férias, mas nós não podemos negligenciar o nosso tempo com Deus. Nós não podemos negligenciar o tempo de meditação na palavra do Senhor. E esse versículo eu acho muito profundo, porque isso não é para um homem, para um homem isolado. Não. Deus colocou no coração do ser humano, da humanidade, o desejo pela eternidade. Mas para que nós venhamos estar apercebidos disso, nós precisamos estar tendo um relacionamento diário com o Senhor, aonde nós vamos entender que nós precisamos viver dia a dia e tomando as nossas decisões pensando na eternidade. Por quê? Porque cada decisão, tudo aquilo que nós fizermos aqui na Terra, vai refletir na nossa vida lá com Deus, né? Não somente a nossa salvação para estar com Deus, mas também nós temos propósitos, nós temos uma missão aqui na Terra para cumprir. E quando chegarmos diante do Senhor, nós não vamos prestar conta pelos nossos pecados, por aquilo que nós erramos e falhamos, porque uma vez que nós nos arrependemos, a palavra de Deus fala que Deus ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Mas o que nós vamos prestar conta com Deus é aquilo que nós estamos fazendo com relação ao propósito e ao chamado, né? Com aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Temos o nosso chamado pessoal, mas temos também o chamado que nós precisamos instruir e direcionar a nossa esposa e os nossos filhos para que eles venham estar andando no caminho correto. Então que nós venhamos estar realmente atentos, que nós não venhamos estar negligenciando isso, achando que somente trazer a provisão dentro do nosso lar, a provisão material é o suficiente. Não, nós precisamos principalmente também nos preocupar com a provisão espiritual, é instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor e entender de Deus qual é o nosso chamado, qual é a missão que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que isso venha gerar no nosso interior uma motivação, uma alegria de viver e que nós não venhamos entrar na rotina do sistema desse mundo, porque se nós não tomarmos cuidado, acabamos entrando nisso. Então que a nossa motivação venha a ser principalmente isso que Salomão deixou para nós. Amém? Deus colocou no nosso coração um desejo profundo pela eternidade, porque é ali que é onde realmente não haverá mais choro, não haverá mais pranto, é ali que nós realmente vamos ser plenamente realizados, plenamente felizes em Deus. Então que nós venhamos, de fato, ter esse objetivo de estar com Deus e viver cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa missão. E que esse desejo profundo pela eternidade venha sempre estar aceso dentro de nós. Não permita que o pecado, não permita que as coisas desse mundo venham apagar esse desejo do seu coração, mas que você venha, que nós venhamos ter diariamente esse relacionamento com Deus, para que este desejo, esse anseio no nosso interior venha estar queimando todos os dias, para que nós venhamos eternamente estar com Deus, cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa missão. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.